Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso Pai, nesse momento pedimos a Ti que venha abrir, Pai, os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir todos os Seus ensinamentos, ó grandioso. Que seja assim hoje e amanhã para todo sempre. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre caminhar em Sua direção, ó grandioso. E que nada nos desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que sejamos todos fiéis à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Que seja assim hoje e amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Você que está do outro lado, abra a tua Bíblia para nos acompanhar. Abra a tua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. O Pai tem algo para nos ensinar no dia de hoje. Ageu é o livro menor que está na nossa Bíblia. E a fala desse profeta, ela é tão grandiosa que, quando observarmos, vamos ver a grandeza e a exatidão da presença do Espírito Santo na vida desse homem. Ageu, capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela? Aqui a palavra do Criador, ela diz assim: qual vocês que ficaram, qual de vocês viu a glória da primeira casa? Aí você vai falar, mas de que estamos falando? A primeira casa é o Velho Testamento. Qual foi a glória do Velho Testamento? Qual foi a glória? A glória do Velho Testamento foi as curas, a fuga do Egito, o mar vermelho se abrindo, as coisas grandiosas que aconteceram no passado. Isso aos olhos do mundo é glória, é a maravilha. Mas o Pai, ele nos diz assim: e como a vedes agora? Como você vê a glória da primeira casa? Não é nada. Não é essa como nada diante dos olhos comparada com aquela? Comparada com aquela. Aquelas maravilhas que foram mostradas para o povo. A compreensão do ser humano é tão falha que não compreende o contexto bíblico. A glória da primeira casa não é comparada, vamos ler novamente. Quem há que entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Aí o Pai diz para você assim: esta casa
na sua primeira glória. O Pai vos mostra que Cristo, quando esteve aqui, você olhando para Ele, você não viu Ele na sua primeira glória, mas Ele estava ali, agindo, fazendo. As proezas que aqueles profetas fizeram, não foram eles que fizeram, foram Cristo, o Pai. E o Pai diz, versículo 3, e como a vedes agora, quer dizer, como você vê esta primeira casa hoje, na sua segunda glória. Aí o Pai te pergunta, como a vedes? E aí ele fala para você, que é crente. Ele fala para você que é pastor. Ele fala para você que é levita, que é obreiro. Vós vedes essa segunda casa como nada diante dos teus olhos, comparada com aquela, a primeira. Aí você fala, que absurdo. Sabe por quê? Porque a primeira casa, o Velho Testamento, é o que os pastores pregam na igreja. O Velho Testamento é que os crentes colocam em ação. Mas e a segunda casa? O crente vê ela como nada. Olha para Cristo como nada, porque sempre segue Moisés. Sempre segue Davi. Sempre segue Salomão. Aí o Pai fala com tristeza na alma, você vê essa casa hoje como nada. Essa segunda casa, ela veio e verteu seu sangue por você e não te cobra nada por isso. Mas você vê ela como nada. É assim que a população mundial, os que se dizem cristãos, vê Cristo hoje. Você olha pelo mundo, zombam de Cristo, fazem e acontece com Cristo. Há muitos profetas muito mais respeitados que Cristo dentro das igrejas. Davi, Salomão, Moisés, Elias. Exalta esses homens como se esses homens fossem Deus. Mas o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio é desprezado pela humanidade. Tudo aquilo que ele sofreu não significa nada para esse povo. E isso quem está falando é o Velho Testamento. Quem está falando é Ageu lá no passado, não é no presente, que ele diz, você dá mais importância pela primeira casa do que pela segunda. E o Pai continua a vos dizer, versículo 4, ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Redentor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Redentor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Redentor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não tem mais. Quer dizer, na primeira casa eu estava contigo. Quando Faraó veio atrás de vós, eu desci do céu aquele cordão de fogo, redemoinho de fogo para impedir que Faraó se aproximasse. E Faraó não aproximou. Quando Elias clamou no passado,
O meu Santo Espírito estava com ele. E ele pediu que descesse fogo do céu e ali foi feito. Porque hoje não tens fé. Porque hoje não me deixa agir na tua vida. Porque hoje não crê. Porque hoje a segunda casa não lhe mostra isso. Os feitos da segunda casa é tão simples para você que não lhe mostra as coisas do passado. Ageu 2, versículo 6. Porque assim diz o Redentor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei essa casa de glória, diz o Redentor dos Exércitos. Encher a casa de glória. Mostrar que Cristo é o verdadeiro pastor. Que Cristo é a essência do grande alto, do Criador. Que Cristo é a verdadeira casa. E ele continua a dizer: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Redentor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, e nesse lugar darei a paz, diz o grande El. A segunda casa terá glória, e o mundo terá paz. Mas como isso vai acontecer? Como isso vai ser feito? Será que entenderemos? Será que vamos compreender? O Pai diz assim para você: quando você aceitar a segunda casa, na sua justiça e na tua misericórdia, quando tu aceitar a segunda casa e levar a segunda casa o teu dízimo e a tua oferta. E quem é a segunda casa? É Cristo. Mas onde está Cristo? Ele está no teu próximo, na viúva, nos órfãos. Então, para quem que você tem que levar o dízimo e a tua oferta? O teu sacrifício? Aos necessitados, aos famintos. Porque o Pai, Ele fala para você assim: se vós trazei dízimo e oferta à minha casa, ou melhor, ao meu altar, e tiver alguém que você magoou, e você não voltar e pedir perdão, o teu dízimo e a tua oferta no meu altar de nada vale. Não adianta você querer colocar dízimo e oferta dentro de um templo religioso e fazer escárnio do povo de Deus. Humilhar, ofender, magoar, ferir, denegrir, mentir, caluniar o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? É os que estão dentro de um templo religioso?
os que estão pelo mundo. É o teu vizinho, é o andarilho que passa de frente à tua casa, é o mendigo que bate a tua porta pedindo ajuda. Este é o povo de Deus. Não é o teu irmão da igreja. A palavra diz: se tu compreendeste o que se quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício, milhões dos teus pecados seriam apagados. O Pai deseja de você misericórdia, amor ao próximo. Você leva dinheiro para o altar achando que teus pecados serão consumidos pelaquilo que você colocou no altar, na igreja, no templo do homem. Mas no templo de Deus você coloca demônios, você coloca desgraça. No templo de Deus você coloca miséria, fome. E sabe o que é o templo de Deus? É o teu próximo. Porque ele mesmo disse: eu não habito em templo feito pela mão do homem. Eu habito em cada um de vós. E você que é crente, você sempre diz: fulano vai para o inferno. O que você coloca no templo do Criador é Satanás. Se você vê uma pessoa divertindo, sorrindo, você fala: está cheia de demônio. Se uma pessoa usa short ou mini saia, você fala que ela está endemoniada, que ela está com capeta, com pombagira. Mas quem é você para julgar ou denegrir alguém? Quem somos nós para apontar defeito de alguém porque somos falhos? A palavra nos diz claramente: é melhor que andares pela terra calado, porque isso não te condena. Porque quando abres a boca, seja o que for que você for falar, você já está pecando. Porque hoje em dia, nem as mães estão mais glorificando o Pai em seus filhos. Hoje as mães escolheram uma fala diferente. Ela fala: meu filho é abençoado. Mas na mente ela está: esse é um miserável, vagabundo, sem vergonha, ladrão, assassino, estrupador. Não existe você falar: meu filho é abençoado. Nossa, isso é uma bênção na minha vida. Porque ela está querendo dizer o contrário, porque o filho é levado. E quando as pessoas falam: nossa, seu filho é agitado, né? Ela fala: é uma bênção. E o filho vai ser sempre dessa forma, agitado, revoltado, malcriado. Os pais hoje em dia não dizem: vai com Deus, meu filho. Ah, mas o Senhor não diz que Deus vem de Zeus, e Zeus significa Senhor, e Senhor significa Baal? Sim. No grego, Zeus é Senhor, e Senhor no hebraico é Baal. Mas a mãe diz: que o Pai te abençoe, você vai ser um grande homem. As mães hoje em dia falam isso. Hoje em dia as mães profetizam na vida dos filhos. A Bíblia diz que os pais têm que profetizar coisas boas. Hoje, para não xingar os filhos, fala: meu filho é uma bênção. Está enganando quem? E o pai diz: da maneira que profetizas, assim será.
Mas falar que o filho é uma bênção não é bom? Se o teu filho é levado, é mal criado, é respondão, você diz que ele é uma bênção, você está derramando sobre ele cada vez mais maldição, cada vez mais destruição. A palavra do Criador nos ensina que devemos seguir os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são um só: amor ao próximo e amor ao Pai em primeira instância. Compaixão, misericórdia é o que o Pai nos pede. Mas hoje em dia, a população cristã amam a primeira casa. E qual é o amor da primeira casa? O Criador disse para Moisés: não matarás, não roubarás, não cobiçarás nada alheio. Moisés desceu do monte como se fosse a Bíblia, com as tábuas da lei, porque a Bíblia é a tábua da lei. Desceu do monte, pegou alguém prostituindo e disse: o pai mandou apedrejar, mas lá estava escrito: não matarás. Nessas tábuas da lei está escrito: tenha amor ao próximo, alimentai as viúvas e os órfãos, seja misericordioso. Mas o crente não quer obedecer às tábuas da lei. Deseja que o outro vá para o inferno, deseja que o outro morra à míngua. Os crentes entram no meio da rede social para procurar defeito na vida do outro e defamar. O crente sabe só julgar. Mas esses devassos que se dizem filhos de Deus está se colocando no lugar do Criador. Porque quem julga é juiz. E juiz só existe um verdadeiro: o Pai Celestial. E o Pai diz: aquele que quer ser juiz já foi entregue ao Sinédrio. Quer dizer, aquele que fica julgando as pessoas pelaquilo que elas fazem, por ela estar divertindo, por ela estar sorrindo ou bebendo, esses já têm um lugar separado no inferno. Porque o Pai nos ensina: abandona o mundo para me servir. Abandonar o mundo não é parar de beber, não é parar de ir para festa, para balada. Abandonar o mundo é esquecer as pessoas à sua volta e servir ao Pai. Quando servimos ao Pai, adquirimos misericórdia e amor, para podermos retribuir amor para aqueles que estão no mundo. A compreensão da palavra é muito difícil para aquele que é ignorante e só se alimenta do pão envelhecido, mofado, que o pastor dá. Cristo, ele disse: eu lhe dou o pão não fermentado, o pão da vida, o pão que abre o teu entendimento para o amor e a misericórdia. Cristo, ele nos dá o alimento da vida para que possamos dar vida ao nosso próximo. E ele diz: bem-aventurado aquele que se entrega para o teu semelhante.
Mas dentro desses templos que diz que é de Deus, desses templos religiosos, que isso é uma máfia, anuncia. Se fulano não está dentro da presença de Deus, ele é do diabo. Se ele não fala a tua língua, é de Satanás. Mas aqueles que não estão dentro de um templo religioso, é muito mais fácil entrar no paraíso do que quem está dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque aqueles que não têm conhecimento espiritual, não têm conhecimento dos ensinamentos, eles não julgam o outro porque bebe, a mulher porque está de minissaia, o rapaz porque está de short. Mas o crente, quando anda pela rua, vê uma mulher de minissaia e fala, nossa, pombagira, tampa até o rosto. O rapaz está de short, de bermuda, diz que é Satanás, que é a pombagira que entrou nele para mostrar teu corpo. O crente se acha perfeito e na sua imperfeição ele acha que ele é melhor do que todos. Vocês amam a primeira casa e a segunda casa para vocês nada é. E a segunda casa é Cristo. Ele na sua simplicidade, ele não tinha carro do ano, não tinha jatinho, não tinha segurança andando com ele. Cristo na sua simplicidade nasceu no estábulo, no curral. Ele nasceu no poço onde os animais se alimentavam. Ele nos deu de exemplo o que é servir a Deus, é ser simples. E quando ele caminhava sem nenhum conforto. E ele se assentava com todos. E os crentes daquela época diziam assim para os apóstolos dele, por que teu mestre se assenta com ladrões e prostituta? Você está vendo a diferença de crente e cristão? O crente sempre quer julgar. E Cristo na sua excelência, na tua magnitude plena, ele ouviu até o pensamento daquele crente podre. E disse assim, eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os doentes. E quem é doente? São aqueles que estão prostituindo, roubando, matando? O crente que não quer ouvir, não quer compreender. Você já reparou o que Cristo disse? Eu não vim para curar sãos, eu vim para curar doente. O que Cristo quis dizer? Que ele estava sentado com ladrões. O que Cristo quis dizer com isso? Muitos interpretam essa fala, que ele diz, olha, ele disse que nós somos sãos e ele não veio para nos curar, ele veio para curar aqueles que estão perdidos. Não! Cristo, ele fala, olha, esses por mais que eles fazem coisa errada, eles têm santidade na alma. Eu vim para curar vocês, crentes, que estão gordos no seu interior, o seu ego é muito. Eu vim para curar a tua ganância, a tua comilança, a tua glutonaria. Eu vim para curar esse teu jeito de achar que ninguém é santo. Porque todos são santos.
Porque tem meu DNA, o DNA do Pai dentro deles. A palavra diz, ó, vós não sois pecadores tentando ser santo, mas sois santo tentando não pecar. E vocês crentes contradizem tudo que Cristo diz e diz são pecadores e vão para o inferno. Vocês leem a Bíblia ao contrário, ao invés de observar a essência da Bíblia. Aí o pai, com o coração triste, ele diz para você assim, quem há entre vós que tendo ficado aqui viu esta casa na sua primeira glória? Você viu Cristo na primeira glória? Não. E também não viu na segunda. E ele diz para você assim, e como a vedes agora? Agora que Cristo veio, te mostrou como é. A primeira casa, como você viu ela agora. A segunda, a primeira você viu ela na primeira glória. Você viu? Moisés, Salomão, não é isso que pregam nas igrejas? Que Salomão era tão sábio que ele ficou rico, que nós temos que ser sábios como Salomão, nós temos que ser como Moisés, como Davi. Davi era um pervertido. Moisés é um sanguinário. E não sou eu quem digo, não. Lê a Bíblia, lê a história de Moisés que você vai ver o que fala. Ele é sanguinário, até a esposa dele disse, você é sanguinário. O próprio pai que o chamou disse, Moisés, você nunca, sabe o que significa nunca? Nunca me glorificou. Mas a segunda casa, que é a primeira, que fez todas as maravilhas, vocês não vê ela na primeira casa, você vê o homem fazendo milagre. Mas na segunda casa que ela veio e te mostrou, vocês fazem o quê? E como vês a primeira casa agora que veio na segunda vez em carne? O pai com tristeza ele diz para você assim, não é esta que está como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? O pai fala com uma tristeza na alma. Eu criei tudo aquilo do passado. Fiz maravilhas. E o povo distorceu os meus ensinamentos. Mas aquela glória da primeira casa foi caída por terra, porque os ensinamentos estavam errados. E agora a segunda casa vocês não querem ver. E reduz ela um nada. É eu quem falo. Sou eu quem falo. Ou é o pai que fala para você que você não tem respeito com Cristo? Que você não está seguindo Cristo, você é um crente devasso, podre na alma. Porque você não ama teu próximo. Crentes insanos entram na internet para dizer que Israel representa ele. Israel representa Satanás. Podres, assassinos. E vocês idolatram aquele que mata crianças inocentes. Porque vocês não conhecem o Machia, o Cristo. Porque Israel, que vocês tanto idolatram, o homem, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, aqueles que representam aquele Israel que hoje vocês o idolatram como se fosse um Deus, não reconhece o teu Cristo. Diz que o teu Cristo é nada, como a própria Bíblia que você tem em mão diz.
isto é nada que Israel diz. E você o ama. E Cristo diz: amai uns aos outros, tenha compaixão. Ai daquele que toca no meu pequenino, vinde a mim. As criancinhas. Israel está matando as crianças. Israel está matando um povo inocente. Bárbaros. E vocês crentes diz que Israel representa vocês? Por que o pastor diz que Israel é uma terra santa? Santo é o Pai. Santo é aquele que fez céus e terras. Santo é aquele que desceu da glória e pegou no barro podre, fétido, e transformou ele num ser que, ao crescer, ao ter conhecimento e sabedoria, desprezou o teu Criador. A mensagem de hoje é: se você não olhar o teu interior, não retirar de vós a tua soberba, a tolice de achar que você é sábio para conhecer a Bíblia, você vai ficar para trás. Teve que vir uma criança, uma jovem, Aimee, e cantar uma música para abalar as estruturas dos templos religiosos. E o que ela disse é verdade, é por isso que incomoda tantas igrejas. Evangelho de fariseu. Sabe o que significa isso? Evangelho hipócrita, evangelho do próprio ventre, que pregam a palavra da maneira que eles querem para seu bom proveito. Porque o evangelho do reino é o evangelho do amor, da misericórdia, da compaixão. O evangelho do reino é o evangelho que ensina você a alimentar viúvos órfãos, a ajudar os necessitados, não colocar dinheiro no altar para sustentar a devastidão do pastor que prega para você. E muitas vezes você não tem nada para comer em casa e o pastor está comendo caviar com seu dinheiro. Aquele pastor que você tanto idolatra, que diz que é um Deus na terra, está pagando passeata para fazer arruaça. Que você tanto chama de esse é abençoado. E ele está pagando com o seu dinheiro. Goste você goste ou não, se esse vídeo chegar até você. Porque é para você que é essa pregação hoje. Chama Israel. Ou melhor, traduzindo, ouve meu povo, conserte os seus caminhos enquanto é tempo. Porque muitos profetas virão para dizer isso para vocês. Pare de roubar meu povo. Pare, você que é ovelha gorda, de querer amassar a relva que a ovelha magra vem comendo. Pare, você que é ovelha gorda, de beber a água cristalina e depois lamear a água para as ovelhas beberem água suja. Sabe de quem o Criador está falando no Velho Testamento? De você, pastor devasso, ladrão. É para você que o Criador sempre prega, não é para o rebanho. É para aquele que não faz a vontade do Pai.
Muitos ficam falando, Davi é menininha dos olhos de Deus, Moisés era um homem abençoado, Salomão. Mas ninguém fala, Cristo é minha essência, Cristo é o que devemos seguir. Aí com tristeza o pai em Ageu diz, vocês não dão importância para o meu filho. Vocês amam mais a primeira casa do que a segunda que vem em carne para mostrar como é me seguir, como é me servir. O meu filho foi para te ensinar a amar o próximo. E você não tem essa compreensão. Pobre alma sois vós. Pobre alma. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse à igreja. Quem tem entendimento, entenda como é servir verdadeiramente o Pai. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não fez comentários, faça. Você que não perguntou, pergunte. Você que não deixou seu like, deixe. Você que não compartilhou, compartilhe. Não fique de braços cruzados. Faça o que é certo, no momento oportuno. Na medida que abençoares, será abençoado. Que a compaixão do Pai, a paz e a misericórdia do Divino Mestre resplandeça sobre todos vocês. E que toda sorte de bênção, chuvas de mananciais venha fluir sobre todos vocês que me ouvem agora. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.